Veja só, irmãos, o ministro José Temporão disse que queria aprovar o aborto porque é caso de saúde pública. E a nossa atual ministra da Secretaria de Saúde, da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, diz que já fez aborto, diz que foi treinada para fazer aborto, ela foi fazer um curso. A nossa ministra foi fazer um curso de como fazer aborto. E diz ainda que quer aprovar o aborto no Brasil. É isso que está rolando na política brasileira. É isso que está rolando no governo brasileiro. Pode passar. Irmãos, e hoje, o que está acontecendo hoje? Está acontecendo que nós temos uma reforma do Código Penal que está lá dizendo que quer a aprovação do aborto urgente. Porque eles dizem, irmãos, que aprovar o aborto no Brasil vai acabar com a criminalidade. Você sabia que tem um governador do Rio de Janeiro disse que tem que aprovar o aborto porque aí ia parar de nascer bandido nas favelas, como se filho de pobre nascesse bandido? Olha os argumentos mais absurdos que se usam para aprovar o aborto no Brasil. Pode passar? A vida nesse ser aí, irmãos. A Bíblia me fala que eu era uma substância ainda informe e o Senhor já havia me chamado. Pode passar? A vida está nas nossas mãos, está na mão da Igreja Evangélica Brasileira. Pode passar a próxima imagem. Eu sei que essa imagem choca, mas eu vou deixar ela aí e vou contar uma coisa para vocês. Quando eu cheguei na Câmara dos Deputados, em 97, já fazia assessoria jurídica para deputados lá da minha cidade, mas quando eu cheguei lá, tinha um projeto de lei, o projeto de lei 1135/91. Esse projeto era de 1991 e eles queriam aprovar o aborto no Brasil, desde 91. Irmãos, são anos que eu lutei contra aquele projeto. No ano de 2006, o projeto foi para votação e nós ganhamos só por um voto. Aí ele ia ser votado de novo em 2008. O que nós fizemos em 2007? Nós saímos pelo Brasil. Foi um ano que, em um ano, eu fiquei 38 finais de semana fora de casa, indo de igreja em igreja no Brasil, eu e os deputados evangélicos, pedindo para a igreja evangélica orar, se levantar contra o aborto. Porque a gente, no passado, irmãos, a igreja evangélica nem falava de aborto. A gente sabia que era pecado, mas nenhum pastor nunca teve coragem de mostrar uma imagem dessa. Isso é coisa nova. O senhor é corajoso, o pastor, deixar eu mostrar uma imagem dessa dentro da igreja. Irmãos, em 2007, a igreja evangélica começou a clamar. Em 2008, o projeto foi colocado em pauta. E eu preciso contar para vocês um milagre. No dia da votação, irmãos, tinha 37 deputados no plenário. E ele ia ser votado numa comissão. E o ministro Temporão, que entrou em 2007, final de 2007, para começo de 2008, queria aprovar. Os ministros queriam aprovar. O próprio governo Lula queria aprovar o aborto. E aí, o que acontece? Ia ser votado. Nós fomos contar o voto. Quais os deputados eram contra o aborto? Nós só tínhamos 12, dos 37, nós só tínhamos 12 deputados contra o aborto. O resto tudo era a favor. A votação começou 15 para as 9, 8 e meia, 15 para as 9. Mas eu preciso contar uma coisa antes. A igreja evangélica estava orando, amém? Mas na noite antes da votação, a votação foi no dia 14 de maio de 2008, está em ata, vocês podem buscar lá na ata da Câmara. Está em notas taquigráficas. Na noite anterior, os deputados evangélicos resolveram fazer uma vigília. E a gente ora no 10º andar da Câmara, que tem um espaço muito grande, e nós fomos fazer uma vigília. Lá é por volta de 3 horas da manhã, 2h30, a vigília foi começando a ficar fraca, os deputados cansados, eu estava muito cansada, porque eu tinha que escrever ainda pelo menos mais 4 pareceres sobre o aborto, todo mundo esgotado. Daqui a pouco, irmãos, para na porta da Câmara dos Deputados um ônibus, cheio de irmãzinhas chinelinho do fogo, aquelas irmãzinhas lá de Sobradinho, lá de longe, que souberam da luta e que estavam orando. E essas irmãs pediram licença por segurança da Câmara e disseram que pudessem mandar orar. E elas entraram, irmãos, pisando firme na Câmara e dizendo o seguinte: a Bíblia me diz que aonde o meu pé pisar, este lugar me será dado por herança. Elas foram marchando. O milagre não acabou, não. Aí elas chegaram lá em cima e disseram assim: deputados, vão dormir, vão descansar, a votação é amanhã, deixa que agora é com a gente. E ficaram lá em cima orando.
Irmãos, a votação começou 15 para as 9. E vocês não viram isso, a televisão não mostrou isso para vocês. O plenário, onde ia ter a votação, estava cheio de imprensa. A imprensa do mundo inteiro. Porque naquele dia seria aprovado o aborto no Brasil. Irmãos, tinha câmeras de tudo que TV internacional, jornais internacionais, todas as TVs estavam lá para mostrar para o mundo que o aborto seria aprovado. Começou 9 horas a votação. Foi o dia inteiro de briga. Nós tínhamos quantos deputados que eu falei? 38. Quantos votos a favor do aborto nós tínhamos? Contra o aborto? 12. Irmãos, quando deu 4 horas da tarde, depois de 20 anos de luta, disse, meu Deus, perdemos. Eu fui para um lugar no cantinho lá, irmãos, e eu chorei porque era minha vida, estava ali. Eu larguei tudo. Eu tinha uma carreira jurídica brilhante, eu ganhava dinheiro, eu tinha uma carreira jurídica brilhante e fui para o Congresso Nacional para fazer um enfrentamento contra o aborto. E ali eu vi toda uma vida minha rasgada, todo um trabalho jogado fora, porque nós só tínhamos 12 votos, eles eram maioria. Às 18h30 foi aberto a urna para votar. Quantos eram deputados? 37. Os 4 do PT saíram do plenário. Irmãos, as feministas estavam com faixas, cartazes, as ministras estavam lá, os ministros estavam lá, porque o aborto ia ser aprovado no Brasil. O Brasil ia dar um exemplo de democracia para o mundo. Democracia. Irmãos, quando abrimos a urna, os 4 do PT saíram. Ficaram quanto no plenário? 37 menos 4, quanto que deu? Quantos votos eu tinha? Mas tinha um grupo de mulheres lá em cima orando. Quando a gente abriu a urna, nós ganhamos de 33-0. Irmãos, a partir daquele dia, Deus renovou as nossas forças na Câmara dos Deputados. Irmãos, vocês não têm ideia o que foi os deputados evangélicos pulando, os deputados católicos contra o aborto. Eles se abraçavam, eles oravam Pai Nosso, eles gritavam, eles choravam. A televisão mostrou isso para vocês? A Rede Globo mostrou isso para vocês? Mas se o aborto tivesse aprovado, eles tinham mostrado. Mas naquele dia, irmãos, nós estávamos desanimados. 2008, tanto escândalo contra deputado evangélico, tanta confusão no Brasil, nós estávamos desanimados. Mas naquele dia Deus renovou a nossa força, porque Deus nos disse que não são os deputados que vão mudar essa nação, que não é o governo que vai mudar essa nação, que não é a política, que é a igreja evangélica quando clama, é a igreja evangélica quando se levanta. E é por isso que eu estou aqui, irmãos. Porque esses especialistas em educação podem querer se levantar contra nossas crianças, mas nós vamos nos levantar e vamos dizer, nas nossas crianças vocês não tocam.